Deixa eu passar aqui um gloss, né? Retocar o gloss antes da gente começar esse vídeo. Aproveitar, gente, que agora eu preciso comprar a fralda, tá? Vocês podem me ajudar? Compra um gloss, compra um negocinho ali da minha marca de pan. Ajuda a sua amiga de infância que engravidou e agora precisa comprar a fralda, leite. Ajuda ela, por favor, você vai gostar. O produto é bom, menina, o produto é bom. Isso aqui é o Gloss Las Vegas, tá? Ó. Belíssimo, de Pan by Pamela. Pan by Pam. Eu nem tô acreditando que eu tô gravando esse vídeo. Que finalmente chegou o dia de eu contar pras minhas amigas de infância que sim, gente, a Panzinha tá grávida. Tô buchuda, menina. Tô buchuda. Que muita gente já desconfiava, né? Vocês são, assim, terríveis, terríveis. A gente vai conversar muito nesse vídeo, mas vamos começar do jeito certo. Aquilo lá que vocês cresceram comigo, então preciso da vinheta, porque senão a gente vai quebrar o nosso ritual do vídeo, né? Então, e aí, galera? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a By Pamela, roda a vinheta! Gente, peço um pouquinho de paciência pra vocês, que uma das coisas da gravidez é que eu tô sem ar, menina. Eu tô sem fôlego e nem tem barriga ainda. Imagina quando tiver. Sim, gente, sim, a Panzinha tá grávida. Finalmente chegou esse momento. Não é pegadinha, não é troll, não é brincadeira. Depois da gente fazer isso por tantos anos, né? As pegadinhas. Quem cresceu com a Panzinha fazendo esse vídeo de será? Será que tô grávida ou será que não tô? Mas dessa vez é verdade, tá? Dessa vez não tô brincando com vocês. Dessa vez sim, estou grávida. Tem um neném aqui no meu bucho e eu vou contar pra vocês todo o processo de como foi até esse nenenzinho vir parar aqui. Tem toda uma história e eu quero compartilhar com vocês porque nós somos amigas, nós somos irmãs, nós somos o quê? Melhores amigas, crescemos juntas, não é mesmo? Não é isso que vocês falam, que me assistiam desde que vocês eram crianças? Então somos amigas de infância. Vamos começar da parte que eu tinha DIU, né? Vocês devem estar pensando, Pan, quando você tirou o seu DIU? Porque muita gente pensava que eu tinha DIU até hoje. Na verdade, o meu DIU eu tirei quando eu estava solteira, né, que eu e o Vitor a gente ficou separados aí por um ano praticamente. Eu tirei o meu DIU nesse período, isso em março do ano passado. Quando eu e o Vitor voltamos, nós voltamos em setembro, outubro, assim, mais ou menos, do ano passado. Já estava sem meu DIU há uns meses. E quando a gente voltou, a gente já voltou falando sobre filhos, né? A gente não começou a tentar já desde ali, mas a gente já falava que queria ter filhos em breve. Então eu falei assim, então nem compensa eu colocar o DIU, né? A gente usa outro método, por enquanto, até a gente decidir começar a tentar, não vou colocar o DIU de novo. Ai, menina, calma aí. O fôlego começa a falar demais. Essa criança puxa meu ar, puxa minha energia, puxa tudo, menina. Sabe o que eu descobri? Que a gravidez se compara como se a grávida estivesse correndo uma maratona todo santo dia. O cansaço da gravidez. E é uma loucura, menina. É um cansaço surreal que eu não consigo te explicar. É uma falta de ar. Então foi isso, menina, a história do DIU, tá? Quando a gente voltou já não tinha mais DIU. E o meu DIU era o de cobre, tá? Pra quem tem dúvidas, eu fiquei com ele mais ou menos uns 5 anos. Então era DIU sem hormônio. Eu não usava hormônio. Já tinha esses 5 anos, né? Que eu parei de usar o anticoncepcional pra colocar o DIU de cobre, porque eu não queria mais usar nada de hormônio no corpo. Daí eu e o Vitor, a gente começou a pensar, o que a gente faz, né? Porque a gente queria muito casar, mas a gente também queria muito ter um neném logo. Por isso que a gente decidiu fazer aquilo que vocês acompanharam. A gente falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos casar no civil, e a gente faz uma cerimônia nas Maldivas, uma coisa mais básica, pra poder representar o casamento. Aí a gente tem o neném, e depois que a gente tiver o neném, a gente faz a festa de casamento. Então, nossos planos sempre foram esses, né? Então, a gente decidiu, beleza, no ano que vem, né? Porque isso a gente tava conversando em 2024. Ano que vem, início do ano, a gente vai casar, depois a gente tem o neném, e aí depois que o neném nascer, passar um tempo, a gente faz a festa de casamento. Beleza, nisso eu já quis começar a me preparar para essa possível gravidez. Aí eu passei com a primeira médica para fazer uns exames, isso eu passei em novembro com ela. A gente estava planejando começar a tentar engravidar em março, que era quando a gente ia fazer o casamento nas Maldivas. Daí eu passei com essa médica em novembro, fiz os exames, estava tudo bonitinho e tal. Só que ela me falou assim, ó, mas tira suas expectativas, tá, Pam? Porque engravidar, às vezes, não é tão simples quanto as pessoas pensam, tá? É normal que um casal saudável leve 1 ou 2 anos pra engravidar, em média. Então, não fica com essa expectativa de que na primeira tentativa você vai engravidar. Pode ser que aconteça? Pode. Mas é mais provável que não aconteça, pode demorar um pouquinho. E aí eu fiquei assim, não,
Até parece, né? Na primeira tentativa eu vou estar engravidando. Porque a gente pensa que é assim, né? A gente cresce morrendo de medo de engravidar, se protegendo de todas as formas, achando que realmente é assim, tipo, primeira tentativa eu vou e vai dar certo. Mas acontece, né? Porque eu tenho uma amiga que ela tentou uma vez e conseguiu. Mas isso é raro, né? As exceções. A maioria das minhas amigas demoraram alguns meses também pra engravidar. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? E ela não foi a primeira pessoa que me falou isso. Eu falei, cara, já estão me falando isso, que talvez possa ser que eu não engravide tão rápido. Vamos começar a tentar em janeiro? Que daí, se a gente começar a tentar em janeiro, é certeza que em março eu vou estar grávida, pelo menos. Porque já vai ser o quê? 3 meses tentando. Eu ficava assim, certeza que em março eu vou estar grávida então, que era quando a gente queria. Aí o Vitor concordou e tal, a gente começou a tentar, então, em janeiro. Então, o nosso início de tentativa foi 1º de janeiro de 2025, nós começamos a tentar engravidar. Aí teve ali janeiro, não foi. Teve ali fevereiro, não engravidei também. Teve março, também não engravidei. Aí eu comecei a falar, caraca, acho que não é tão fácil quanto eu pensava. Só que até então, eu tava muito tranquila com isso, sabe? Claro que batia ali uma tristezazinha, assim, um negocinho de tipo, queria que fosse logo. Mas eu não tava tão pilhada quanto eu comecei a ficar a partir de março. Porque depois que eu e o Vitor anunciamos o nosso casamento, né, que nós estávamos ali casados, foi quando começou a enxurrada de comentários cobrando de uma gravidez. E isso, gente, mexeu muito com a minha cabeça. E por isso que eu acho que eu briguei tanto nas redes sociais, que tantas vezes eu pedia para as pessoas pararem de falar sobre isso, porque foi a partir dali que eu comecei a sofrer com os negativos, sabe? E na própria viagem de lua de mel, que seria lá quando eu faria um teste para descobrir se eu estava grávida ou não em março, que eu tive, assim, a primeira crise de choro, porque o teste deu negativo, e eu fiquei, assim, inconsolável, porque na minha DM só estava, tipo assim, você tá grávida, 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 agora é o neném, grávida, grávida, grávida. E eu queria muito estar grávida, ainda mais que a gente tava na viagem de lua de mel, e ia ser incrível, né, contar pro Vitor ali, fazer a surpresa em Dubai, que é onde começou essa história. Mas, enfim, voltamos pro Brasil daí, e eu resolvi passar com uma outra médica, né, que é a minha médica atualmente hoje, minha ginecologista e obstetra, e aí eu passei com ela, e aí ela já fez uns exames, assim, mais aprofundados, uma coisa mais assim, né? Eu tenho, né, gente, uns negocinhos assim de tipo, eu tenho hipotiroidismo, que isso, se você não cuidar, dificulta você engravidar, mas tava cuidando direitinho. E eu tinha uma ovulação tardia, porque quando eu era mais nova, eu tinha ovário policístico. Só que isso sumiu quando eu fiquei mais velha, só que eu continuei com a ovulação tardia. Aí a minha médica pegou e falou assim, ó, você não tem um ovário policístico, mas você fica ali na beiradinha, porque você tem sintomas do ovário policístico sem ter ovário policístico. Vamos tomar um remedinho pra isso e facilitar esse processo. Beleza, ela me passou várias vitaminas, remedinhos, e aí eu comecei a tomar, já fiquei mais animada. O tempo foi passando, março, aí veio abril, mais um negativo. Aí veio maio, mais um negativo. E como eu tava com essa pressão, né, eu comecei a ficar muito triste toda vez que minha menstruação descia. Engraçado, né? Porque quando a gente é mais nova, a gente comemora quando a menstruação desce. Mas quando a gente tá ali querendo engravidar, é muito triste, gente. É muito triste quando você vê a sua menstruação e você não queria ela ali, você queria um neném. E só quem passa por isso, eu acho, sabe o quanto é doloroso, o quanto é solitário esse processo. Ainda mais quando tem toda essa cobrança, essa pressão. Porque eu sei que essa pressão não é só na internet, não é só por eu ser influenciadora. Essa pressão acontece com qualquer mulher. Eu tenho ciência disso, sabe? Qualquer mulher, a partir do momento que ela casa, ela começa a sofrer essa pressão. E é bem doloroso, assim. Mas eu tentava lidar ali da melhor maneira. Por isso que eu comecei a ficar cada vez mais off das redes sociais. Era um jeito que eu encontrei de me proteger, sabe? De proteger a minha saúde mental, de tudo aquilo que tava acontecendo, que eu tava passando e tal. E eu sei que a maioria das pessoas não faz por mal, né? Eu sei que muita gente fala essas coisas porque realmente quer que vê isso acontecer, porque muita gente sabia que era meu sonho ser mãe. Mas é doloroso, de qualquer forma é doloroso. Porque toda vez que eu abria uma mensagem falando, Pan, acho que você tá grávida, ou Pan, faz um teste, ou Pan, sonhei que você tava grávida, lembrava que, tipo assim, eu não tava, mas eu queria muito estar. E aí abria ali, tipo, uma feridinha, sabe? Parece que cutucava uma feridinha.
Mas enfim, quando foi em maio, essa minha médica, ela viu como eu tava, né, com o coração apertado, assim, angustiada com tudo isso. Ela falou, olha, vocês querem passar com a minha amiga médica aqui da clínica, que ela é de reprodução assistida, né? É a da FIV. Eu não queria fazer FIV, mas ela falou, mas passa com ela pra ela te explicar melhor sobre todo esse processo da gravidez. Você pode acompanhar se você tá ovulando através de ultrassom, só pra gente ver se a gente não tá no escuro, pra ver se realmente, se você tá ovulando, se tá tudo certo. Porque se você não estiver ovulando, a gente tá, né, fazendo tudo em vão. Aí, beleza, eu e o Victor fomos passar com essa médica. E foi muito legal passar com ela, porque ela explicou muita coisa que a gente não sabia sobre esse processo de engravidar. Então, a gente começou a entender de uma forma, assim, mais profissional mesmo isso, sabe? Ela realmente desenhou pra gente como que funcionava. A gente acompanhou se eu estava ovulando, fizemos ultrassom em alguns dias seguidos, assim, confirmamos, eu estava ovulando. E aí, ela me ensinou a descobrir se eu estava ovulando através dos sintomas do meu corpo. Então ela falou, ó, Pam, o dia que você estiver ovulando, você vai ver esse corrimento com essa textura, que é aquele corrimento de clara de ovo, sem cheiro, é o corrimento normal da mulher na ovulação. Toda mulher tem esse corrimento. E quanto mais ele estiver elástico, mais próximo tá da sua ovulação. E o dia que ele estiver mais elástico, esse é o dia que você tá ovulando. E pode contar que 14 dias depois da sua menstruação vai descer, porque a menstruação sempre vem 14 dias após a ovulação. Aquilo fez um boom na minha cabeça. Falei, nossa senhora, quantas informações legais. Vamos acompanhar. E aí eu comecei a acompanhar e realmente era papum, gente. Eu comecei a acompanhar isso. Vinha a ovulação, 14 dias depois vinha a menstruação. E a gente tentava no dia da ovulação, tentava tipo super, menina. Tentava arrasando assim. Não vinha, mas pelo menos eu já tava com o norte, tipo, tá fazendo sentido. Tô ovulando tal dia, tá vindo minha menstruação 14 dias depois certinho. Então, tô começando a entender meu corpo. Eu já tava me sentindo com uma luz, assim. Ah, e essa médica também, ela tinha me pedido outros exames, assim, né? Pra gente ter mais um norte. Ela tinha pedido, por exemplo, o exame da minha reserva ovariana. E ela falou, olha, sua reserva ovariana tá linda, tá maravilhosa. Você tem uma ótima reserva de óvulos. Então, fica tranquila. Que se tem uma coisa que eu posso te afirmar é que você vai engravidar. Porque se você não engravidar com essa reserva ovariana que você tá, ninguém mais engravida no mundo. Aí nisso eu já fiquei mais tranquila também, de tipo, eu não sabia quando ia ser, mas ia ser, entendeu? Ia ser. E aí, passando por esse processo, gente, eu comecei a entender o porquê eu estava passando por esse processo. Porque sempre que eu tô passando por algo que tá sendo doloroso pra mim, eu entendo que é Deus tentando me ensinar alguma coisa. E quanto mais rápido a gente aprende o que Deus quer nos ensinar com aquilo, mais rápido a gente passa por esse processo. Eu comecei a entender muitas coisas sobre mim. E uma delas é que eu era uma pessoa... É que eu era não, né? Que eu sou, que ainda tô melhorando. Que eu sou uma pessoa muito impaciente quando se trata de coisas que eu quero. Eu sempre fui muito determinada, eu sempre fui muito assim, eu quero, eu vou lá, eu conquisto e ponto. Então tudo que eu quis, eu sempre fui lá e fiz acontecer. Só que isso era a única coisa que estava totalmente fora do meu controle. Eu não podia fazer isso sozinha. Eu não tinha o poder, de forma alguma, de colocar uma vida dentro de mim. Só quem conseguiria fazer isso era Deus. E aquilo me dava um pouco de pânico, porque era uma coisa que eu sonhava, assim, muito. Uma das coisas que eu mais sonhava na vida. E era uma coisa que estava totalmente fora do meu controle. E quando as coisas estão fora do meu controle, isso me preocupava muito. Só que eu comecei a entender que era justamente isso que Deus queria que eu passasse. Que eu entendesse que eu era uma pessoa totalmente impaciente, controladora. E que muitas vezes eu só precisava entregar pra Ele, confiar no tempo dele, confiar no agir dele. Só que eu tinha esse desespero, essa impaciência de eu quero, eu quero, eu quero. E eu comecei a entender que ele estava fazendo isso pra eu aprender a confiar mais nele, no tempo dele, no momento dele. Tirar a angústia, a pressa, o medo, o receio do meu coração. Fui conversar com Deus. Fui falar com ele, falei, pai, eu já sei tudo que eu tô passando, eu já sei o processo que o senhor tá me ensinando. Tá me ensinando a ser mais paciente. Tá me ensinando que nem tudo eu posso fazer com as minhas próprias mãos. Tá me ensinando que eu devo confiar em ti, tudo bem. Mas tira essa angústia do meu coração. Eu tô muito triste. Eu quero que o senhor fale diretamente comigo. Vai demorar pra vir o meu milagre? Eu quero escutar diretamente de ti. Fiz a oração. E no mesmo momento só veio na minha mente assim. Abre o livro de Lucas. Aí eu peguei minha Bíblia. Fui abrir o livro de Lucas. E aí eu simplesmente abri do livro de Lucas. Eu deixei até marcado aqui, ó. Até hoje tá marcado. E foi exatamente nessa passagem que caiu. Foi Lucas 11:9, a partir de Lucas 11:9. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta.
Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem eu pedir. Quando eu li isso, eu fiquei tipo assim, caraca! Deus foi tipo assim falando pra mim, você já não me pediu e eu já não falei que eu vou te dar? Por que você tá duvidando que eu vou te dar? Se eu falei que eu vou te dar, eu vou te dar. Eu vou te dar o que você me pediu. Eu não vou te dar outra coisa. Então, pra mim, foi, tipo assim, muito claro. E pra completar, assim que eu terminei de ler essa passagem, né, que eu orei, terminei a minha oração com Deus, tocou a notificação do aplicativo que eu tenho no celular da Bíblia. E aí, tocou o aplicativo da Bíblia no meu celular com uma passagem de Lucas também. Qual seria a chance? Veio uma notificação de um versículo de Lucas, que eu deixei salvo aqui, inclusive, que era o seguinte, Lucas 18:14. E Jesus terminou dizendo, como se fosse ele terminando de dizer o que ele tinha para me dizer naquele dia. Eu afirmo a vocês que foi este homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque eu não estava em paz. Mas depois disso eu voltei para casa em paz com Deus, como realmente disse aqui no versículo. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. E aí eu entendi mais uma vez que Deus estava realmente me preparando e querendo que eu colocasse totalmente nas mãos dele, que aquilo ali eu não ia poder fazer sozinha. Que a vida, só quem poderia dar era ele, e eu tinha que depender 100% dele. Isso foi em junho, tá? E aí, mais uma vez, em junho deu negativo, fiquei um pouco triste, e recebi mais uma confirmação que um fã-clube meu, qual que é a chance? Um fã-clube meu postou uma foto de inteligência artificial, minha e do Vitor, com 4 filhinhos, que a gente sempre falou que queria ter 4 filhos, né? E aí, o que mais me tocou foi que nessa foto, o fã-clube colocou um hino, que era o hino que eu escutava todas as vezes quando dava o teste negativo, que é aquele hino do GC Aguiar, Estou Te Preparando, que é não tô demorando, é que eu tô caprichando e você vai ver o porquê de esperar. Então, tipo assim, nesse dia que eu tava triste com mais um negativo, do nada, o meu UFC postou essa foto de A, sem nem saber do que eu tava passando, e com esse hino. Nossa, eu me arrepiei inteira. E aí, mais uma vez, eu senti confirmações de Deus, né? De que tava próximo, eu tava aprendendo, eu tava crescendo. Ele tava me preparando, como dizia no hino. Beleza, quando foi em julho, eu convenci o Vitor de fazer exames, né? Porque todo esse tempo eu tava lá me preparando, fazendo exame, deixando tudo bonitinho. Mas também tinha que ter a parte dele, né? Aí eu convenci, mas é que homem, né, gente? E homem, vocês sabem que só muda o endereço. Eles não gostam de fazer exame, não gostam de tomar remédio. Mas convenci ele de fazer exames. Aí ele passou com um nutrólogo endócrino. E aí pediu todos os exames pra ele e tudo mais. E aí o doutor falou assim, olha, você está um touro reprodutor, Vitor. Foi essas palavras que ele usou. Falou que o Vitor, ele tava um touro reprodutor, que tava tudo ótimo com ele, graças a Deus. Mas aí o doutor falou, mas não tem nada que esteja bom que não podemos melhorar, não é mesmo? Vou te passar um remedinho aqui, um negocinho, que geralmente, se estiver tudo bem com a Pamela, porque com você eu tô vendo que tá tudo bem. Se estiver realmente tudo bem com a Pamela, né, porque eu não passava com ele, eu consultava com a minha médica, vocês devem engravidar no primeiro mês, tá? O normal é engravidar no primeiro mês, tomando esse remedinho. Mas, se não acontecer, talvez seja melhor investigar um pouquinho mais na Pamela. Aí eu já fiquei aqui, tensa, menina. A gente não engravidar no primeiro mês tomando esse trem, ferrou, que o problema vai ser eu. Entendeu? Já é um negócio solitário, eu já tava triste, eu tava vivendo tudo aquilo, um turbilhão. Aí eu vou achar que o problema vai ser eu, vou ficar mais doida da cabeça ainda. Então ele começou a tomar ali o remédio em julho. Nossa tentativa, né, primeira tentativa, pós tomando esse remédio, seria então em agosto. Beleza. Chegou agosto, fomos pra nossa viagem de Punta Cana. Caramba, Caribe, bebê! Fomos pra Punta Cana. E, gente, aconteceu tudo de errado nessa viagem. Quem acompanhou viu. Meu Instagram saiu do ar sem motivo algum. No Instagram alegando que eu era um robô. Eu fiquei triste nessa viagem, triste, gente. Ficou 2 dias que eu só chorava, porque meu Instagram caiu. O Vitor perdeu o celular dele queimou nessa viagem, por nada, assim, por motivo nenhum, o celular dele queimou. Só que, assim, o Vitor, ele é uma pessoa muito positiva, muito pra cima, e isso é muito bom, porque às vezes quando eu começo a ficar meio sem fé, meio pra baixo, ele é totalmente o oposto, ele sempre tá com muita fé, e sempre tá muito animado, e sempre acreditando muito, em que muita coisa boa tá vindo. Então ele falou, amor, ó, das duas uma,
quando tá acontecendo muita coisa ruim na vida de alguém, ou é porque essa pessoa é muito ruim e ela tá pagando por isso, que eu não acho que seja o nosso caso, ou é porque algo muito bom tá vindo. E eu acho que é isso. Essa viagem tá sendo catastrófica e eu tenho certeza que é porque tem uma coisa muito boa vindo. Falei, tá bom, vamos acreditar nisso. Eu confio nisso. Não era pra eu ovular nessa viagem. Era pra eu ovular 2 dias depois que a gente já tivesse voltado pro Brasil dessa viagem. Só que como eu tava tomando aqueles remédios desde de março, lá do início do ano, pra minha ovulação ficar mais certinha, não ser mais tardia, aí minha ovulação cada mês que passava, ela adiantava, junto com a minha menstruação. Então, o meu ciclo, que era tipo assim, era um ciclo de 40 dias, ia passando os meses, ele foi ficando um ciclo de 37, depois um ciclo de 35, um ciclo de 32, um ciclo... Até que nessa viagem, eu tive meu primeiro ciclo de 28 dias, que é o ciclo comum da mulher, né? 28 dias. Então, acabou que eu ovulei durante a viagem, né? Tanto que eu até estranhei. Eu vi lá a clarinha de ovo e tal, eu falei, uai, que estranho, eu tô ovulando. Não era pra ovular agora, mas é isso. Mas eu tava com a cabeça tão turbilhão que eu falei, eu não vou nem botar esperança, porque falam que quando a mulher tá estressada, tá nessas loucuras, aí ela não engravida mesmo. Então, eu tô só chorando nessa viagem, eu tô estressada, acho que não vai rolar. Mas a gente fez as tentativas, né? Voltamos da viagem, começou a vir na minha mente, né? Tipo assim, nossa, foi a primeira tentativa depois do remédio lá que o Vitor tava tomando, que o doutor falou que é pra engravidar tomando esse remédio, senão eu vou ter que investigar mais em mim. Aí eu comecei a ficar ansiosa, de novo. E é muito ruim, gente, é muito ruim quando você fica ansiosa, porque você fica muito frustrada, sabe? Quando você fica botando de que vai ser e não é. Quando a gente voltou de viagem, na segunda-feira, mais de uma semana que a gente já tinha voltado de viagem, eu tava tão ansiosa que eu falei, vou fazer um teste. Vou fazer um teste. Mas assim, era óbvio que ia dar negativo. Aquele teste eu fiz por pura ansiedade. O dia que eu fiz aquele teste tava com 9 dias pós a minha ovulação. Tava muito recente. Eu acho que talvez nem o exame de sangue ia detectar a gravidez ali. Fiz na segunda-feira, deu negativo. Começou a passar a semana, né? A minha menstruação tava prevista já pro próximo fim de semana. Aí eu já comecei a ficar, né, nervosa. Falei, meu Deus do céu, já vem esse aperto no meu peito de novo, essa ansiedade. Esse médico não devia ter falado isso pra mim, que agora eu fiquei pior ainda. Agora que eu vou enlouquecer de uma vez. Aí a semana foi passando, foi terça, quarta, quinta, sexta. A minha menstruação, na minha cabeça, tava prevista pra domingo ou segunda. Aí foi quarta, quinta, sexta. Quando chegou na sexta, tava enlouquecendo. Eu tava enlouquecendo. O Vitor tinha saído pra fazer não sei o que, acho que ele foi cortar o cabelo. E eu tava com angústia no meu peito, uma angústia. Fui fazer o que eu faço de melhor quando eu estou com essa angústia. O que é? Joelhinho no pé da cama, hino no celular e choro. Eu choro. Pra mim, a minha cama vira os braços de Jesus, quando eu tô nesses momentos. Encosto minha cabecinha aqui, chorava, e falava com Deus, e chorava, e meu Deus. Eu já entendi, pai. Eu já entendi tudo que o Senhor queria me ensinar. Eu já entendi que é no seu tempo, que nem tudo eu posso controlar. Eu abri meu coração, sinceramente, assim, foi uma das orações que eu mais abri meu coração com Deus. Eu falei, pai, eu já entendi que é no seu tempo, nem tudo eu posso controlar. Eu não tenho o poder de dar a vida, que é a coisa que eu mais sonho na minha vida. Eu não tenho esse poder é só seu, pai. Eu já entendi. Tudo bem, eu aceito isso. Eu aceito que seja no seu tempo. Eu aceito que não seja agora também. Mesmo que eu queria muito estar grávida agora, eu aceito que não seja agora. Mas tira essa angústia do meu coração. Tira essa ansiedade. Me dá a paz que excede todo o entendimento. Aí nisso, desabafei, fiquei chorando aqui e falei assim, pai, me dá um sinal de que você está me ouvindo. Eu falo com Deus, às vezes, nessas coisas assim, de pedir sinais, sabe? Eu falei, se o senhor estiver me ouvindo, pai, por favor, me confirme. E o próximo hino que vai tocar aqui seja uma resposta pra mim. Que tava tocando o hino no meu celular. Aí eu só encostei a cabeça assim na cama, como se estivesse no colo de Deus. Fiquei esperando o próximo hino começar. Chorando. Ali no colinho de papai do céu. Aí começou a tocar o próximo hino. Que foi aquele... que quem me acompanha no Instagram vai saber que eu sempre uso esse hino em todos os vídeos que eu coloco do pôr do sol da minha varanda, que é Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. E eu nunca tinha parado pra escutar esse hino por inteiro e prestar atenção em todas as frases. Mas na hora que ele começou a tocar, já me veio uma paz surreal assim. Eu já falei, eu amo esse hino. A paz que eu tava pedindo já me subiu assim. E aí eu fiquei ali quietinha, escutando o hino tocar e tal. E aí tem uma parte
que eu nunca tinha escutado nesse hino, que ela canta exatamente assim. E ao teu soprar, posso ver criar a vida. Gente, eu não canto bem, tá? Só presta atenção na letra. Aí ela cantou essa parte, e ao teu soprar, posso ver criar a vida. Pra mim, aquilo ali foi uma resposta clara. Eu não sei o que deu na minha cabeça, que eu falei, é isso, pai. É isso. Ao teu soprar eu posso ver criar a vida. Eu já entendi que só o Senhor pode criar a vida, que só o Senhor pode fazer isso. Não está sob meu controle. Mas eu quero te dizer, pai, eu estou pronta. É isso que eu quero. Eu realmente quero ser mãe. Eu quero receber um filho teu para eu cuidar, para eu ensinar a andar nos teus caminhos. Eu tô toda arrepiada, meu Deus do céu. Aleluia. Sopra a vida no meu ventre agora, pai. É tudo que eu te peço nesse momento, que eu mais quero agora. Sopra a vida no meu ventre. O Senhor tem o poder para isso. O seu soprar pode criar a vida agora. Mais uma vez, é a última linha que eu deixei em branco, porque é a linha que só tu pode preencher, a linha do milagre. Sopra a vida no meu ventre, nesse momento, pai, por favor. Terminei ali a oração, tudo mais, conversei um pouco mais com Deus, enxuguei as lágrimas, terminei, e eu tava assim, plena. Tipo, toda aquela angústia, todo aquele nervosismo, ansiedade, sumiu. Sumiu, eu tava muito, muito em paz. E aí, nisso, o Vitor chegou. Ele me viu chorando, eu falei que tava orando e tudo mais. E aí ele foi fazer live. E aí eu fiquei aqui sozinha, né? Sentada assim na minha cama. Aí começou a vir na minha cabeça. Faz um teste agora. Aí eu já fiquei, ai meu Deus do céu, de novo essa loucura. Porque toda vez vinha esse pensamento na minha cabeça. De tipo, faz um teste agora. E toda vez que eu ia fazer, dava negativo. Aí eu já tava muito frustrada com esse pensamento. Que eu falei, isso daqui é coisa da minha cabeça. Isso daqui é coisa do outro lá querendo me provocar. Não vou fazer um teste agora. Tá de noite. Falta 3 dias ainda pra descer a minha menstruação. Não é nem a primeira urina do dia. Qual é a chance de dar positivo? Só que começou a perturbação na minha cabeça. Começou, faz um teste agora. Parecia que era Jesus falando, eu tô mandando. Faz o teste agora. Fui eu pro banheiro fazer o teste, menina. Eu não tava nem gravando, porque na minha cabeça realmente era coisa da minha ansiedade aquilo. E ia dar negativo. Pois fiz o teste, aquele teste da fitinha mesmo. Peguei o teste mais vagabundo, que eu não aguentava mais gastar aquele teste caro. Que mostrava a semana e dava negativo. Eu comprei um monte de teste daquele na Shopee, daqueles mais vagabundinhos que mostra só dois risquinhos. Fiz um daquele, nem tava gravando. Botei no xixi, falei, vai dar negativo. Eu já sei que vai dar negativo, mas vamos lá, né? Tá de noite, menina. Não é a primeira urina do dia, falta 3 dias pra descer. Qual a chance de dar positivo? Fiz. Sentada lá no vaso mesmo, comecei a olhar assim pro lado, comecei a ver um segundo risquinho claro aparecendo. Falei, eu tô ficando louca? Eu tô ficando louca, porque eu já tinha visto isso outras vezes. Que a gente às vezes quer tanto que a gente começa a ver coisa que não tem. Eu falei, isso é loucura da minha cabeça. Não tem essa segunda risquinha aqui, eu tô inventando. Só que ela começou a ficar um pouquinho mais forte. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Será? Aí eu falei, dane-se, vou fazer o teste digital. Peguei, que eu não joguei o xixi fora, ainda bem. Peguei o mesmo xixi, coloquei no teste digital e esperei. Tanto que quando vocês verem, que eu vou pôr agora o vídeo de eu descobrindo, vocês verem que, tipo, na minha cabeça realmente era só ansiedade, ia dar negativo. Tava tocando um hino no meu celular, então a primeira parte do vídeo vocês vão ter que ver só com música, porque tava tocando um hino no meu celular, e se eu colocar aqui, vai pegar direito autoral. E tem eu no início mostrando o teste de fitinha com a linha clarinha, minha mão tremendo, tava assim, e eu esperando o resultado do teste digital. E aí, finalmente, o meu positivo veio. Obrigada, louvado seja o teu nome. Eu tava fazendo
uma oração de eu tava chorando muito, tava com meu coração angustiado, pedindo uma resposta pra Deus. Tá aqui a resposta. Tá aqui a resposta. E foi aí, gente, nesse momento que eu tive a segunda resposta mais linda de oração no mesmo ano, porque pra quem acompanhou no início do ano, né, eu vivi um momento com Deus também, pela cura da minha cachorrinha Chloe, que foi exatamente bem parecido assim. Eu ajoelhada no pé da minha cama, orando, fazendo essa mesma oração, falando que a última linha era a linha do milagre de Deus. E ele fez por ela, ele salvou a vida dela. E mais uma vez, no mesmo ano, ele me respondeu uma oração feita da mesma forma, onde eu tava pedindo mais uma vez pela última linha, que é a linha do milagre. Pra quem não entende isso da linha do milagre, gente, foi quando eu escutei uma pregação do David Leonardo, onde ele falava, né, que a gente pode fazer planos sobre tudo na nossa vida, né, a gente pode fazer uma planilha e colocar todos os nossos planos, mas a gente sempre deve deixar a última linha em branco, porque essa é a linha do milagre, essa é a linha que só Deus pode fazer. E aí eu peguei muito isso pra mim, da última linha em branco ser a linha do milagre de Deus. E aconteceu. Dessa forma, pra mim, foi a forma mais linda de todas. Então a gente ficou aí 8 meses de tentativa pro nosso neném vir. 8 meses, assim, de muitos aprendizados. Eu cresci muito. Eu me aproximei muito de Deus nisso. E pra mim foi no tempo mais perfeito, que é o tempo de Deus. Eu aprendi a confiar nele, eu aprendi a tirar das minhas costas um peso gigante, que eu achava que tudo que eu quisesse na vida eu tinha que fazer com as minhas próprias mãos, com as minhas próprias forças, e eu entendi que não, que eu posso pedir pro meu pai fazer por mim, porque eu sou filha, eu tenho um pai que faz por mim. E foi maravilhoso vivenciar isso, sabe? Então, foi essa a história, gente. Esse vídeo ficou muito longo. Eu queria muito falar aqui agora, nesse momento, com as tentantes, tá? Porque eu virei uma tentante, né? Eu fiquei 8 meses tentando. E eu acabei entrando nesse mundo de tentantes, né? E vendo muitas histórias e muitas mulheres que passam anos tentando. E eu me sentia até egoísta nesse ponto, porque eu tava tentando há tão pouco tempo e mulheres tentam há tantos anos e não conseguem realizar esse sonho. Mas eu quero falar pra vocês, não desistam, se apeguem em Deus, tentem entender o que Ele tá ensinando pra vocês nesse processo de tentativa, que quanto mais rápido você aprender o que Ele quer te ensinar, mais rápido o seu milagre vai chegar. Então, tentem sempre entender o motivo de você estar passando por certa situação, tenta tirar um aprendizado, se apega a Papai do Céu, que com certeza o seu milagre vai chegar. E uma coisa que eu ficava muito triste lendo na internet é que as pessoas sempre falam, ai, só rico tem dificuldade para engravidar, né? Porque o pobre encostou, já é 5 filhos. Isso me deixava triste porque, como eu entrei nesse mundo das tentantes, eu sabia o quanto muitas mulheres são tentantes há anos e muitas mulheres que não têm tantas condições financeiras. Porque você falar isso para um rico, o rico não vai ligar, porque ele tem justamente a condição. Se ele ficar ali tentando engravidar 1 ano, 2 anos e não conseguir, ele tem a condição de pagar uma FIV e tentar por outros meios, né? Pra quem não sabe, a FIV é uma fertilização in vitro, né? Onde você fecunda o óvulo fora do corpo, né? Você fecunda o espermatozoide no óvulo fora do corpo e implanta no útero da mulher, então facilita muito. Só que é um procedimento caro. Por tentativa, você gasta ali em média 60, 70 mil reais. E pode não dar certo, você pode ter que tentar mais de uma vez. Então, pro rico, mesmo que ele não engravidar rápido, ele ainda tem a oportunidade de tentar outros meios como a FIV, mas e as pessoas que não têm essa condição e também não conseguem engravidar? As pessoas falarem isso é muito indelicado, sabe? De tipo, só rico não consegue engravidar, porque não é a realidade. Infelizmente, as pessoas que não têm tanta condição e não conseguem engravidar, elas também não têm acesso a esse procedimento mais caro como a FIV. E deve ser muito triste para elas ler esse tipo de coisa, sabe? Elas devem pensar, poxa, eu não tô conseguindo engravidar e eu não sou rica. Eu não tenho a oportunidade de pagar um procedimento caro para engravidar e é muito doloroso isso, gente. É muito doloroso esse lugar das tentantes. E aí eu queria muito que esse vídeo, que as pessoas ficassem mais alertas com o que elas comentam na internet sobre esse assunto, sabe? Porque é muito delicado. E pode acontecer com você um dia. Então, não querer estar no lugar do outro, assim, pra você aprender que não se deve fazer certos tipos de comentários e falar certas coisas na internet, porque é um lugar, assim, que pode machucar outras pessoas, sabe? Então, tentantes, não desistam do milagre de vocês, tá? Ele vai chegar.
Eu te prometo, se apega com Deus, que você vai segurar seu pacotinho nos braços ainda, tá? E eu quis também, gente, contar tudo isso que eu vivi, toda essa história, porque de alguma forma eu sinto que eu tô ajudando alguém contando essa história, tá? Porque eu poderia muito bem só vir aqui e falar, ó, gente, tô grávida, não contar todo o processo, não contar tudo o que aconteceu, não contar tudo que eu vivi, mas eu acho que seria egoísmo da minha parte, sabe? Que quando Deus nos dá um milagre muito grande, um testemunho, se a gente não compartilhar, ele fica muito chateado com a gente, eu acredito. Então, por isso que eu estou aqui compartilhando a minha história. Porque de alguma forma eu sei que alguém precisava escutar tudo que eu falei nesse vídeo. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Nossa, eu jurava que eu ia chorar nesse vídeo. Não chorei. Consegui contar tudo pra vocês sem me emocionar. Ai, acho que eu chorei tanto todos esses meses que agora é só alegria. Tudo que eu quero é ser feliz com meu neném. O que vocês acham que é, titias? E agora vocês são titias EAD, tá? Vocês acham que é menino ou menina? E aí, comenta aqui pra mim, que agora vem vários vídeos nesse tema, vai vir aí chá revelação, vai vir aí enxoval, que a gente vai fazer um enxoval em Orlando, as passagens já estão compradas, vai ser o babado, vai ser muito legal. Vem aí quartinho do neném, eu tô muito ansiosa pra ver tudo isso, finalmente, e vai vir aí os diários da gravidez também, vou fazer o diário do primeiro trimestre, né, estou agora no finalzinho do meu primeiro trimestre, e é isso, gente, sim, a Panzinha tá grávida! Ai, que loucura, meu Deus, tem um neném na minha barriga, gente. Eu ainda não acredito, vocês acreditam? É loucura, mas eu tô muito feliz com o meu pacotinho aqui. E, gente, eu sei que vocês vão perguntar também do Victor. Vai sair, tá? No canal vai sair eu contando pra ele. É porque esse vídeo aqui já tá muito longo, então eu preferi fazer um papo de nós garotas, tá? Mas depois eu vou explicar pra vocês mais sobre, tá? Vai sair vídeo eu contando pra ele, como que foi, tudo mais, tá bom? Tá bom, menina? Então é isso. E é isso, deixa o like se você gostou desse vídeo e se inscreve no canal. Comenta aí o que você achou, comenta seu testemunho, se você também tem um testemunho sobre essa questão de ter neném, de tentar. E é isso, gente, um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!